A arte é compreendida como atividade ligada à manifestação de ordem estética por parte do ser humano. A beleza, equilíbrio, harmonia, revolta são valores estéticos da criação humana que resumem suas emoções, sua história, seus sentimentos e a sua cultura. Além disso, a arte pode ser um tipo de refúgio que muitas pessoas utilizam para fugir da realidade e descontar os seus sentimentos através da música, da dança, da pintura, do cinema, da fotografia e qualquer outro tipo de arte. A arte é dividida em 13 períodos e 11 tipos. Obviamente eu não vou falar sobre cada um deles porque ia ficar muito cansativo pra mim e pra vocês. Então hoje eu vou falar só sobre o expressionismo, cubismo, futurismo e surrealismo. E dentre eles eu trouxe 2 exemplos de artistas e obras de cada período. O expressionismo surgiu em 1905, na Alemanha. É uma arte do instinto, é uma arte mais dramática, subjetiva, que procura expressar os sentimentos humanos. Uma característica importante de ressaltarmos é que o pintor expressionista gostava de deformar a imagem em cores vibrantes. Ele recusa aquela pintura técnica, tradicional acadêmica, ele vai expressar tudo aquilo que ele sente. Eduard e Vicente Van Gogh são 2 dos grandes artistas que fizeram parte do movimento expressionista. Eduard foi um pintor e gravador norueguês que nasceu em Loten, no dia 12 de dezembro de 1863. O artista gostava de retratar pessoas com sentimentos de angústia, sofrimento, dor em suas obras. Uma das obras mais conhecidas dele é O Grito e a Menina Doente. O artista veio falecer em 1944, aos 81 anos, vítima de gripe espanhola. O grito simboliza a solidão, a melancolia, a ansiedade, a dor, o sofrimento. Com todo esse significado de ansiedade, de desespero, de dor que o quadro transmite pra gente, pesquisadores acreditam que Eduard estava passando por momentos difíceis, de angústia, ansiedade, e quis expressar através do grito. Outro dos grandes nomes do movimento expressionista é Vicente Van Gogh. Van Gogh é um holandês que traz para sua pintura todo o sentimento, toda a carga emotiva. A vida de Vicente era perturbada. Algumas internações, passagens ao hospício e também sofria de depressão. Dia 29 de julho de 1890, Van Gogh tirou sua vida com um tiro no peito aos 37 anos de idade. Uma das obras mais famosas de Vicente Van Gogh é A Noite Estrelada. Ela foi pintada enquanto o artista estava internado no hospício. O artista buscava expressar o seu estado de choque através das cores vibrantes e intensas da obra. O cubismo é o primeiro movimento das vanguardas europeias que surgiu em 1907, junto com a obra As Senhoritas de Avignon, de Pablo Picasso. Esse quadro emblemático é um quadro muito importante e inovador. Neste quadro vemos figuras de mulheres representadas em ângulos retos, em algumas formas geométricas e alguma delas no rosto tem a representação de máscaras africanas. Pablo Picasso e Salvador Dalí são 2 dos grandes artistas que fizeram parte do movimento cubista. Pablo Picasso foi um dos grandes artistas da história da arte. O espanhol se inspirou em momentos de sua vida pessoal para criar grandiosas obras, como pode ser comprovado em suas fases azul e rosa de produção, ocorrida nas primeiras décadas dos anos 90. Picasso é um dos fundadores do movimento cubista. O artista faleceu dia 8 de abril de 1973, aos 91 anos de idade, vítima de edema pulmonar. A obra Guernica mostra o sofrimento do povo espanhol da cidade de Guernica, que sofreu um bombardeio em 1937, como desbravamento da Guerra Civil Espanhola. Guernica tem a representação de um soldado morto, o cavalo, o touro, elementos da cultura espanhola, o pavor da mulher e a lâmpada que simboliza a esperança de luz e lucidez. Salvador Dalí foi um importante pintor espanhol, conhecido pelo seu trabalho surrealista, cubista, dadaísta e também fez parte do movimento da arte moderna. O trabalho de Dalí chama atenção pela incrível combinação de imagens bizarras com excelente qualidade plástica. Dalí foi influenciado pelos mestres do classicismo. O artista faleceu dia 23 de janeiro de 1989, aos 84 anos, vítima de insuficiência cardíaca. Os Elefantes é uma das obras mais conhecidas de Dalí. É um ótimo exemplo de como a realidade fantasma é criado. Ela contrasta associações clássicas da força, do poder, dando aos elefantes pernas longas, magras e quase parecidas com o de aranhas, criando a ideia de ausência de peso. O futurismo é um dos movimentos de vanguarda surgidos no início do século XX, e as principais características do futurismo é os planos irregulares influenciados pelo cubismo analítico de Picasso e Braque. Utilizavam uma paleta de cores mais fortes que os cubistas, repetição da mesma imagem em vários ângulos diferentes, lei
perfeitos contrastes simultâneos, as cores parecem unidas e ao mesmo tempo separadas, e gostavam de usar a dinâmica do movimento na pintura. Anita Catarina e Umberto Boccioni são exemplos de dois artistas do movimento futurista. Anita era influenciada pelo expressionismo, imprimiu em suas obras marcas dessa estética. Imagens com contornos grossos e ondulantes também podem ser identificadas. Além disso, a temática nacionalista se faz presente, como na obra Tropical, de 1917. A obra O Homem Amarelo representa um imigrante italiano que posou para a artista na época que ela estudava no exterior. Anita comenta que o modelo sustentava um olhar desesperado no dia que ele posou para ela. Umberto Boccioni foi um pintor e escultor italiano do movimento futurista. Boccioni gostava de usar cores primárias em suas obras, pinturas de imagens com aspecto estilhaçado, valorização de temas contemporâneos, principalmente relacionados ao desenvolvimento industrial e tecnológico no começo do século XX, eram as principais características das obras de Boccioni. O artista sofre traumatismo craniano após cair de seu cavalo no dia 17 de agosto de 1916. Exposta em Milão, O Despertar da Cidade foi uma obra que lançou a arte futurista. Celebrando o progresso, essa peça simboliza o caos, a mudança e a transformação. O surrealismo foi um movimento artístico e literário de origem francesa. É caracterizado pela expressão do pensamento de maneira espontânea e automática, regrada apenas pelos impulsos e subconsciente, desprezando a lógica e o renegado, os padrões estabelecidos de origem moral e social. Como eu já citei antes, Picasso e Dalí também fizeram parte do movimento surrealista. A Mulher no Espelho é uma obra feita por Pablo Picasso em 1932. A pintura é um retrato da amante e musa de Picasso, que é retratada em frente ao espelho olhando para o seu reflexo. E por fim, A Persistência da Memória, feita por Dalí, é uma visão subjetiva da temporalidade e das suas aplicações, seja na obra de arte ou nas lembranças. É também uma homenagem ao tempo inferior e inconsciente, que tem sua própria forma de ser contado e que foge à racionalidade.